há pouco mais de um ano atrás, aí cerca de um ano atrás, você tomou uma decisão difícil, que foi investir num equipamento desse, o QuagoSense, por exemplo, que era, naquele momento, um lançamento mundial. Então, você não tinha ali muitas referências de quem usava. A gente tinha os estudos científicos, foi apresentado para você, as estimativas de ganho, as estimativas de melhoria e tudo mais. O que te fez tomar essa decisão naquele momento de apostar no QuagoSense? Primeiro... Era uma aposta, né? É uma aposta, mas assim, eu fui estudar. Quando vocês me apresentaram o QuagoSense, eu fui estudar, fui, na realidade, me aprofundar nesse mundo, né, do QuagoSense, né? E isso tem um peso grande também. O relacionamento que a empresa tem com vocês apostando também nessa máquina e mostrando o que ela chega a fazer. Então, com os técnicos de vocês dentro da fábrica, da gente, ele vai mostrando o dia a dia. Ó, se o QuagoSense estiver aqui, a gente conseguia mostrar isso, a gente conseguia ter uma certeza melhor do que está acontecendo com a coagulação do leite. Passado esse tempo, como foi de fato a entrega real do equipamento? A máquina está ali, ela está dando o ponto certo, ela está fazendo a função dela e a gente enxerga aquele negócio, a coagulação do leite ali de um modo mais assertivo. Uhum. Não ficar dando aquela variação e no achismo. Então a gente hoje tem a certeza do que vai acontecer com o QuagoSense. Eu vou abusar de você, vou te fazer uma pergunta que você não tem obrigação nenhuma de lembrar o detalhe, mas você tem alguma lembrança, por exemplo, de um parâmetro de perda de gordura do soro, do que era para o que ficou, ou finos do que era para o que ficou? Os finos da gente aqui dá 0,5. E questão de gordura, ele está dando hoje aí 0,01 de gordura. O 0,1, né? 0,1, aliás, de gordura. É o padrão nosso. E se dizia, vamos dizer assim, antes do QuagoSense, por exemplo, vinha o quê? Um 0,3 de gordura aí? Aí vinha variação. Tinha dia que dava esse 0,1. Tem dia que dava esse 0,1. Porque, na realidade, a gente já usava os insumos, né, o fermento coagulante, que vem ajuda a fazer isso aí também. E, às vezes, quando o cara cortava a massa, fazia tudo dentro do padrão, ele dava o 0,1. Mas quando saía quando ele acertava o ponto, dava 0,1. Mas quando errava o ponto, quando ele saía do padrão ali, aí ele dava variação. O que você falaria hoje para um cara de pelo menos 50 mil litros por dia em relação a comprar um QuagoSense? É um bom investimento? É um bom investimento. Na realidade, ele está colocando que a tecnologia, né, do mundo lácteo para fazer queijo, né, o QuagoSense ele vai ter a certeza, né, que ele vai errar menos e vai ter uma constância e vai ter um padrão nos produtos dele. E com isso ele vai ganhar rendimento, que aí sim ele se paga. Hoje, você está cortando com quantos Pascal? 80. 80 Pascal. E antes você cortava com quanto? Antes a gente não tinha nem como saber, sabia nem como era que media, né? E pro queijo, o que a implantação do QuagoSense trouxe de benefício pro queijo? Trouxe vários benefícios. Tipo, trouxe uma gordura padrão, uma umidade padrão, soro, a sedimentação dele muito boa. Reduziu Bastante. Você lembra quanto era para quanto foi, mais ou menos? Não, esse aqui tava bem alto. Bem alto. Mas ele tava bem alto. Soro mais turvo, mais feio. Gordo. A gordura antes era 2, 2,5, 3. O 0,3, 0,25 ali, né? De soro, né? Que você tá dizendo. E veio para quanto a gordura de soro? Hoje tá 0,06, 0,8. Chega a 0,1 às vezes? Chega a 0,1. E isso impacta em rendimento? Bastante. O mais importante também é trazer o padrão, né, a padronização dos nossos produtos, né? Não deixar aquela variação de lado e trazer o padrão
Não tem mais aquela curva que tinha antes, né, Tiago? Que Isso. um dia dava A umidade alta, outro dia dava gordura baixa, e a gente, na realidade, era o ponto de corte da massa, e isso afeta muito, né? Como falei, é um conjunto, né, que nós temos hoje de vários equipamentos, mas o CoagulSense traz essa realidade para dentro da nossa indústria, aí, né, com o corte preciso, no ponto certo, na hora certa. Nem ele nem corta antes e nem depois. Como é que foi passar o uso para a operação do CoagulSense para a equipe ali? Não, eles absorveram fácil, bem fácil. Porque, Virou assim, rotina rápido? Porque o que eu aprendi, aí eu peguei e transformei em uma facilidade para que eles possam, porque era uma coisa nova para eles também, né? Uhum. Você foi adaptando ali para eles a dinâmica ali do processo. No dia a dia. Bacana. O que você diria, por exemplo, porque vocês apostaram nessa ferramenta logo no lançamento dela. E tem muita gente hoje ainda no Brasil pensando, e aí, será que vale a pena usar um CoagulSense? Será que ajuda? Será que melhora? O que você falaria para esses queijeiros do Brasil afora aí? Faz diferença na vida? Ajuda? Qual que é a mensagem que você tem aí para queijeirada do Brasil aí? Rapaz, sinceramente, quem puder adquirir, pode adquirir, porque o produto ajuda bastante. Na realidade, Romulo, deixa de estar no achismo, passa a ter a precisão, né, do que você está fazendo. Hoje a gente não tem, às vezes o colaborador está lá dentro, o Tiago passou para ele tudo ali, mas do modo antigo, eu estou falando, o cara brigou com a mulher em casa, ele quer sair mais cedo, tem várias situações aí, ele olhava ali aquele ponto na massa com a faca. E hoje não, hoje já tem um equipamento que ele indica isso, ele apita, ele acende um aviso sonoro, tem uma lâmpada nele de alerta. Então não é só uma pessoa que está enxergando, não é só uma pessoa que está vendo aquilo ali. Então com isso dá mais precisão. Então, você tocou num ponto muito interessante que outras pessoas já falaram comigo, né? Tem muita fábrica que tem turno, que tem vários queijeiros dando ponto. Então eles falam assim, olha, o CoagulSense é como se o meu melhor queijeiro estivesse dando ponto em todos os tanques, todos os dias, em todos os turnos. Porque você padroniza a história, né? Para fechar, as expectativas de um ano atrás se refletirem em resultados. Reflete, isso aí não tenha dúvida aí. Tanto reflete no modo de trabalho do Tiago e da equipe dele lá dentro, como reflete nos números também. Então, isso é uma cadeia, porque a gente, todo dia que eu chego aqui, eu sinto, Tiago, como é que tá? Não, tá dentro do padrão. Então, tá naquela linha que a gente combinou, tá dentro do padrão, a gente não tem essa variação como a gente vinha antes do CoagulSense saindo do padrão, né? As curvas ali deixa de existir. Bacana. Sucesso. E vamos fazer queijo, né? Vamos embora.